Bom dia! Bom dia, Instagram. Vai lá, trabalha, avisa para todo mundo que nós vamos começar. Nós vamos começar? O que nós vamos começar? O rugido do leão. Se você não entendeu ainda o que é o rugido do leão, você vai lá no início, no feed, você vai ver que lá tem a primeira live que eu expliquei sobre o que é o rugido do leão. Karen, né? Seja bem-vinda, Karen, Deus te abençoe. Karen, vai no aviãozinho, compartilha, convida aí 3 pessoas, 4 pessoas para vir participar. Pastor Bruno Rafael, que honra, hein, meu irmão? Que isso. Então vamos lá, rugido do leão. O que é o rugido do leão? É algo que é para liberar, né, através da nossa vida. Bem-vindo, meu irmão. O que acontece? Nós temos o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá habita nas nossas vidas. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus Cristo. Então, o leão que ele faz, ele ruge. Ontem eu expliquei isso para você. A palavra meditar, quando Deus ele chama Josué e ele fala com Josué assim: ei, Josué, medita no livro da lei, dia e noite. A palavra meditar, entre outros significados, tem também como significado a palavra rugir. Quem é que ruge? O leão ruge. Presta atenção, o leão ele pode estar dormindo na selva. Enquanto ele dorme na selva, pode estar mal algazarra. Os animais podem estar achando que eles que mandam. Porém, no momento que o leão ele acorda, ele desperta, e ele se posiciona, ele libera o seu rugido, né? Estudos falam que o rugido do leão ele vai numa circunferência de até 5 quilômetros, ou seja, dentro daquela geografia, até onde o rugido do leão chega, todos os animais, no momento que ele ruge, eles entendem: o rei acordou, o rei se levantou. Então todos eles voltam para a sua posição, eles voltam à frequência certa, porque o rugido do leão libera uma frequência, e essa frequência faz com que todos que estão na geografia reconheçam e também se comportem da forma devida. E por que é importante entender isso? Foi o que eu falei ontem. Nós somos chamados a meditar. Então meditar é o quê? Fala de rugir. Mas como que eu vou rugir? Primeiro ponto do rugir é o quê? Eu estou esculpindo leões que vão se posicionar à porta da minha mente. Toda batalha que nós temos, ela começa na nossa mente. Se Satanás ele consegue penetrar na nossa mente, na nossa linha de pensamento, e veja bem como que isso é interessante você compreender. Na sexta-feira, a gente estava ali no Marco Zero e eu falei sobre o espírito de Belial. E o espírito de Belial, veja bem, a palavra fala que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados, potestades e hostes do mal. Aí o que acontece? Como que um principado age? Como que uma potestade age? Eles criam eles criam fortalezas, né, que vêm do segundo céu para a terra. E ali o que acontece? Eles conseguem manter cativo pessoas através das linhas de pensamento. Então, há uma interferência na linha de pensamento. Pare e pense sobre isso. Quantas vezes você estava ali, parado, né, recebendo algo de Deus, né? É como se você estivesse recebendo algo de Deus diretamente no seu espírito, e você estava ali, degustando, meditando naquilo que Deus estava colocando no seu espírito, mas parece que de repente veio alguém e cortou aquela comunicação, e você fica assim: cara, cadê o sinal? Cadê aquilo que eu estava pensando? Cadê aquilo que estava entrando? Parece que se perdeu. É como que se aquilo fosse rompido. E isso é o que? Uma operação. Porque os principados e potestades, eles vão cortar a linha de pensamento. Porque o que Deus vai colocar na minha vida e na sua vida vai vir no nosso espírito, mas a mente, que é a alma, é o mordomo. E se a mente, que é a alma, é o mordomo, o que acontece? A minha alma, quando ela está alinhada ao meu espírito, ela começa a pegar desse depósito do meu espírito, daquilo que Deus está falando ao meu espírito, para trazer o que? Uma compreensão espiritual. A palavra de Deus, ela penetra no meu espírito. O meu espírito é o receptáculo da palavra de Deus, de tudo aquilo que Deus quer trazer, da revelação divina. Porém, à medida que essa revelação ela vai se formando dentro do meu interior, a minha alma começa a pegar estas coisas de uma forma inteligível. Como que
trazer isso de uma forma inteligível. Eu consegui traduzir isso por palavras, porque há muitas coisas que você pode olhar e falar assim, cara, eu sei disso, mas eu não consigo traduzir, explicar isso através de palavras, de um vocabulário. Então, isso ainda está sendo formado. E tudo que o inimigo quer é o quê? Cortar essas linhas de pensamento e impedir a vida de um filho de Deus de entender aquilo que Deus verdadeiramente está comunicando a ele. Aquilo que Deus está trazendo de direção, aquilo que Deus está apontando, que está relacionado ao seu propósito, ao seu chamado. Então, o nosso papel é o quê? Remover toda a estrutura, todo o arquétipo das trevas que tem tentado paralisar, né, e controlar as linhas de pensamento. Rompendo com isso, para que o quê? Para que haja uma comunicação limpa, livre, entre céus e terra. A vontade de Deus, né, quando Jesus ensina os discípulos a orar, ele ensinou algo muito básico, né, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por quê? No céu a vontade de Deus não pode ser resistida. Todo aquele que um dia se levantou contra a vontade do Senhor na esfera divina, ele foi jogado por terra. Quem fez isso? Satanás. E isso é tão nocivo, veja bem, que Satanás, ele era apenas um. Ele se levanta contra a vontade de Deus e no momento que ele se levanta contra a vontade de Deus, ele conseguiu contaminar 1/3 dos anjos. Aí o que acontece? Satanás e 1/3 dos anjos foram removidos da esfera divina. Porém, o que acontece? No céu, ninguém consegue resistir à vontade de Deus. E o desejo do Pai é que a vontade dele seja assim na terra como ela é no céu. Então nós, como filhos de Deus, devemos trabalhar para trazer o quê? Construir essa conexão, mas também trazer essa liberação. E como que eu posso fazer isso? Eu começo do micro para o macro. Porque muitas vezes nós queremos olhar para a esfera externa, para aquilo que vai além da nossa capacidade e começar a desejar ver a vontade de Deus se cumprir nesse lugar. O que é o micro? O micro fala da minha vida. Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. O homem, quando ele foi feito, o corpo do homem, quando foi feito do pó da terra. Então isso fala de quê? Né? Olha para você primeiro. Assim na terra como no céu. Pai, que a tua vontade seja feita assim na vida do Adriano, como ela é feita no céu. Então, quando você começa a entender isso, pastor Bruno, o que vai acontecer? Você olha primeiro para si mesmo. Pai, na minha vida, que a tua vontade não seja resistida. Tudo em mim que resiste à tua vontade seja quebrado. Tudo aquilo que na minha vida resiste, aquilo que é a vontade do Senhor, para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, seja quebrado. E a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu ministério seja alinhado aos céus. Que da mesma forma como a tua vontade é plena nos céus, nada pode resistir, nada pode impedir a tua vontade, que assim seja na minha vida. Assim na terra. Na terra o quê? Que se chama pelo meu nome. A partir daí, o que? Esse governo de Deus, ele começa a ser estabelecido na nossa vida, isso vai ganhar abrangência. Isso vai começar a ir por todas as áreas da nossa vida, até que nós possamos o quê? Romper os limites do micro para o macro. É quando você começa a levar isso para pessoas à sua volta. Aí vai o quê? Vai envolver uma comunidade, pode envolver um bairro. E dependendo dessa capacidade, dessa busca, dessa edificação, nós podemos levar isso até mesmo para o quê? Para uma geografia. Vamos pensar, eu estou em Belo Horizonte. Imagina Belo Horizonte sendo inundada pela vontade de Deus. Imagina Minas Gerais. Imagina o Brasil sendo tocado pela vontade de Deus. Só que tudo é de dentro para fora. É do micro para o macro. Aí eu preciso liberar o rugido do leão. E o que é o rugido do leão para mim, para você? Todo ataque que nós temos começa pela mente. Se todo ataque que eu começo a receber das trevas vem pela mente, porque eles querem caçar as linhas de pensamento, eles querem caçar a revelação daquilo que Deus está trazendo. Então eu preciso batalhar para manter a minha conexão. E com isso eu brinco até com a Wi-Fi. Porque muitos não querem pagar a conta da sua Wi-Fi. Eles querem fazer o gato. Eles querem entrar na Wi-Fi do outro. Tem pessoas que você e eu conhecemos, eles são roteadores humanos. São pessoas que quando você se aproxima dela, você fala, cara, eu estava até desanimado, eu estava até me sentindo vazio, fraco, abatido, sem fé. Mas no momento que eu pisei aqui, que eu cheguei perto dessa pessoa, minha fé parece que voltou. Porque você entrou em uma zona onde tem uma Wi-Fi liberada. E eu e você precisamos nos tornar pessoas que são roteadores humanos.
Que pessoas que quando se aproximarem de nós, elas vão falar assim, cara, eu estava até fraco, abatido, desanimado, mas no momento que eu te ouvi, no momento que eu cheguei perto de você, no momento que eu cheguei aqui onde você estava, não sei, parece que algo flui de você, parece que existe uma vida que sai de você, parece que existe algo que o Espírito Santo libera através de você, e no momento que eu cheguei perto de você, eu comecei a me sentir fortalecido, eu começo a me sentir renovado, eu quero orar, antes eu não queria orar, agora eu quero ler a Bíblia, antes eu não queria ler a Bíblia. Vocês estão entendendo? A nossa busca é por nos tornar esse tipo de pessoa. Veja bem, a palavra de Deus fala que Jesus, onde ele ia, tinha uma multidão atrás dele. E essa multidão não ia atrás dele simplesmente porque não tinha nada para fazer. Eles estavam ali sempre requerendo alguma coisa. E no momento que eles chegavam perto de Jesus, Jesus era um poço de unção ambulante. Imagina um poço de unção ambulante caminhando. Onde ele ia, a unção estava sobre ele. Ele fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. O Espírito do Senhor, ele me ungiu. Para quê? Para pregar boas novas, para libertar, para curar, para sarar. Então, Jesus era um poço de unção ambulante. Onde ele chegava, o que acontece? Libertação acontecia, cura acontecia, a pessoa estava morta, ressuscitava, a pessoa não falava, ela destravava a sua boca, o espírito surdo-mudo saía, porque ele era um poço de unção ambulante. Agora, perceba uma coisa. Por mais que ele fosse um poço de unção ambulante, e onde ele chegasse, ele tinha o potencial de transformar aquilo, porque ele não era, guarda isso, ele não era alguém que somente registrava o que acontecia no ambiente, ele era uma pessoa que transformava o ambiente onde ele chegava. Onde ele chegava, o ambiente podia estar totalmente diferente, totalmente contrário, mas no momento que Jesus chegava naquele lugar, o ambiente mudava. Por quê? Porque o que ele carregava dentro dele era muito maior do que aquele ambiente tinha. Por que eu preciso falar isso para você? Porque você precisa se tornar essa pessoa, quando você vai trabalhar aí esse rugido do leão na sua vida, você vai se tornar uma pessoa que vai chegar em ambientes e não vai ficar apenas registrando o que acontece. Aqui, o ambiente aqui está de tristeza, está de luto, está de dor, está de sofrimento. Ai, que angústia, eu cheguei nesse lugar e comecei a sentir angústia. Você vai parar de registrar e você vai começar a mudar os ambientes. Onde você chegar, você vai impor aquilo que você carrega. Você vai manifestar aquilo que você carrega. Agora, para manifestar algo, veja bem, a manifestação pública é resultado de algo que nós trabalhamos de forma velada, de forma guardada. O meu público, a minha vida pública é resultado daquilo que eu construo no secreto. Então, eu preciso desenvolver uma vida no secreto. E quanto mais eu desenvolvo essa vida no secreto é onde? Em Deus, querido. Quanto mais eu mergulho em Deus, quanto mais eu entro nas profundezas daquilo que Ele tem para mim, o que vai acontecer? Ele vai, gerar algo em mim. Eu vou deixar de ser uma pessoa almática e vou me tornar uma pessoa espiritual. Eu vou parar de registrar e vou começar a liberar. Eu vou começar a perceber realidades que estão em um ambiente que estão totalmente, fora da vontade de Deus, porque eu conheço a vontade de Deus, então eu vou começar a liberar a vontade de Deus naquele lugar, e eu quebro tudo aquilo que está em desacordo e eu libero. Presta atenção, eu quebro e eu libero. Eu não posso ser apenas uma pessoa que sai quebrando as coisas no mundo espiritual, eu preciso também ser uma pessoa que libera daquilo que Deus tem. Então eu preciso ter o entendimento, a revelação de qual é a vontade de Deus. E como que eu faço isso? Mudando a minha mente. Quanto mais a minha mente, quanto mais eu medito dia e noite, noite e dia, meditar. Meditar é o quê? Como eu falei ontem, é como aquela pessoa que tem a habilidade de pegar um pedaço de madeira, pega um formão e um martelo e ela vai talhando ali. Ela transfere para a madeira aquilo que ela tem na linha de pensamento dela. Se ela viu uma roda, ela consegue esculpir uma roda num pedaço de madeira. Isso é incrível. Ou então num pedaço de pedra. Isso é incrível, é uma habilidade incrível. Eu fico, abismado quando eu vejo pessoas que têm essa habilidade. Então, o que é o meditar? É o rugir. Isso fala de quem? Quanto mais eu medito, guarda isso, quanto mais eu medito na palavra de Deus, dia e noite, o que eu estou fazendo? Eu estou esculpindo leões que vão ficar na porta da minha mente, como eu falei ontem. Sabe aquelas casas bonitas, imponentes, né? Que você chega na porta da casa e fala, meu Deus, que casa é essa? E normalmente na porta dessa casa tem 2 leões, um de cada lado. Aí você olha e fala, que coisa forte, né? Que bonito, né? Uma coisa tão uau. O que isso fala, querido? Quando eu começo a meditar na palavra de Deus dia e noite, noite e dia,
que eu estou fazendo? Eu estou criando leões que vão ficar à porta da minha mente. Leões que, no momento, veja bem, quando eles forem crescendo, se desenvolvendo, a minha mentalidade vai crescendo, se desenvolvendo, quando o inimigo trouxer uma palavra contrária, eu conheço a vontade de Deus. Eu me alimentei da vontade de Deus. O meu leão foi forjado pela palavra de Deus. Esse leão vai rugir contra tudo aquilo que o inimigo fala. Ah, você está doente. Não, a palavra de Deus declara que eu sou curado. Ah, você é um pobre fracassado. Não, a palavra de Deus não fala isso. Aí o quê? Mas você só pode pôr para fora aquilo que você colocou para dentro. Você só pode declarar, você só vai poder rugir. E esse rugir, querido, ele é literalmente você abrir a sua boca e liberar a palavra que já está no seu interior a respeito disso. Então, vão vir situações em todas as áreas da sua vida. Se você olhar em todas as áreas da sua vida, você recebe ataque. E esses ataques sempre vêm pela mente. Então o que eu preciso? Eu preciso munir a minha mente, eu preciso instruir a minha mente, eu preciso preparar a minha mente para que o quê? Para que quando eu receber um ataque, eu tenha a palavra de Deus para ser liberada. Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ele estava no deserto, 40 dias e 40 noites. No final dos 40 dias e 40 noites, a palavra diz que Satanás veio para tentá-lo. E veja bem, toda a tentação foi um ataque diretamente a Jesus. Primeiramente do quê? Da última palavra que o Pai falou sobre o coração dele. Tu és o meu filho amado em quem a minha alma tem prazer. Ele chega e fala assim, se você é filho, ou seja, começou a questionar, colocar dúvida no coração de Jesus sobre a paternidade divina. E depois ele começou a desafiar ele a fazer coisas. Quando você vê os 3 ataques que ele recebeu, como que ele revidou os 3 ataques que ele recebeu com a palavra de Deus. Ele ficou 40 dias ali, cara, e veja bem, ele não ficou fraco. Ele estava fraco de forma física, porque ele não estava se alimentando como ele deveria se alimentar. Só que, como eu disse em uma outra live, o que acontece? O jejum é algo que vai trazer um polimento, né? Quando você tem uma joia e ela está emboatada, ela precisa de um polimento. Então, quando um filho de Deus tira tempo para jejuar e para orar, o que está acontecendo nesse tempo de jejum? Você está polindo a sua identidade de filho. Jesus, 40 dias depois, a identidade de filho de Deus dele estava radiante. Estava assim, nível mais alto. E Satanás chega para colocar descrédito, colocar dúvida se ele era um filho de Deus. Jesus rebate os 3 ataques com a palavra de Deus. Ele tinha a palavra de Deus para liberar. E esse é o seu papel. Por que eu estou fazendo essa série de lives e eu decidi chamar isso de rugido do leão? São palavras que vão edificar a sua mente, que vão trazer transformação sobre a maneira como você pensa, mas também vão te ensinar como você deve se preparar na sua mente para que, diante de todo ataque do inimigo, você tenha uma palavra de Deus para liberar. Se você entende e vive isso, o que vai acontecer? Daqui a 1 ano, você vai ter tanta palavra de Deus no seu interior. Você vai ter tanta palavra de Deus dentro de você. Daqui a 5 anos, vai ter um rio tão poderoso, tão caudaloso, sabe? Tão impetuoso dentro de você. As pessoas vão falar, pô, toda hora que você abre a boca sai Bíblia. É lógico, é o que eu tenho dentro de mim. Toda hora que você abre a boca, você fala, assim diz o Senhor. É o que eu tenho dentro de mim. Eu estou inspirando a palavra de Deus. Assim como eu preciso do ar que eu respiro, eu preciso da palavra de Deus. Para a gente fechar, eu queria deixar aqui para você hoje o que fala no Salmo 1 sobre isso. Veja bem, o Salmo 1, o tema dele é a felicidade dos justos. A felicidade dos justos e o castigo do ímpio. Olha qual que é a felicidade do justo, pastor Bruno. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, ele foge do conselho do ímpio, ele não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, se eu quero ser uma pessoa bem-aventurada, se eu quero ser uma pessoa que vai viver e gozar dessa felicidade, veja bem, eu tenho que fugir do conselho do ímpio. Quem é que está aconselhando a sua vida? Quem é o seu conselheiro? Quem é a pessoa que mais fala sobre a sua vida? Quais são elas? Se você enumerar 5 pessoas que mais falam sobre a sua vida, ela é uma pessoa justa ou uma pessoa ímpia? Porque isso fala muito de quem você é, de quem você está se tornando. Quem são os seus conselheiros? Né? Ele não se detém na roda, ele não se detém no caminho dos pecadores. E ele nem se assenta na roda dos escarnecedores. Alguém que fica escarnecendo, alguém que fica zombando, alguém que fica diminuindo outra pessoa, ele não se assenta
nessa roda. Verso 2 fala assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei ele medita dia e noite. O seu prazer, ele tem prazer na lei do Senhor. E veja bem, de repente você veio a conhecer o Senhor e quando fala com você de ler Bíblia, você fala assim, isso é chato demais. Irmão, é algo que no início realmente você não vai ter prazer. Se você não vai ter prazer e precisa disso, você precisa desenvolver disciplina, constância. Pensa num pouco todo dia. Não pense em fazer uma refeição tipo quando você vai numa churrascaria, vai comer muito e depois vai falar assim, agora eu vou ficar tanto tempo sem voltar aqui. Não. Pensa num pouco todo dia. Antes, seu prazer está na lei do Senhor. Desenvolva prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E quanto mais você desenvolve prazer na lei do Senhor, o que acontece? A palavra fala aqui, na sua lei medita dia e noite. A palavra meditar aparece aqui novamente. E o significado dela aqui é o mesmo. Entre todos eles tem a palavra rugir. Então, quanto mais eu medito na palavra do Senhor, mais eu estou preparando os leões que ficam à porta da minha mente, na porta da minha alma, para não aceitar nenhuma sugestão do inimigo. Agora, presta atenção. Por que que eu não posso só ler? Eu preciso aprender a meditar nas Escrituras. Comer, veja bem, comer sem mastigar é a mesma coisa do que ler sem meditar. Você já viu pessoas que sentam na mesa que não mastigam? Ela só joga para dentro? Você fala, rapaz, o cara come igual pato, ele não mastiga. Ele põe na boca, o negócio desce inteiro. Então, é a mesma coisa. Comer sem mastigar é a mesma coisa de ler sem meditar. O que é ler? Ler é você fazer a leitura, passar os olhos. O que é meditar? O que eu posso extrair daqui? O que eu posso tirar daqui? Qual aprendizado eu tenho aqui? Eu tenho feito um exercício com meu filho, de 11 anos, eu tenho pedido ele para ler livros. Eu coloco ele para ler um livro, que nem ele está lendo ali agora, e no final da leitura dele eu peço para que ele me responda algumas coisas. Por que eu peço ele para ler algumas coisas? Ele tem 11 anos de idade. Então eu já estou treinando ele para que o quê? Para que ele aprenda a meditar. Porque senão ele só vai passar o olho e daqui a pouco ele esquece daquilo que ele leu. Agora, como que eu posso manter um pouco daquilo que eu li? O que eu aprendi? Então, eu vou trazer isso para a minha vida quando eu medito. Quando eu começo a meditar, e o meditar é o quê? Eles falam que é como o processo da vaca no pasto. Ela está comendo algo e ela engole, aí daqui a pouco ela tira do estômago, traz para a boca novamente, ela mastiga e ela continua extraindo dali o que? O suco, a vitamina, ela continua processando aquele alimento. Então, veja bem, de repente se é uma pessoa que vai na reunião apenas do domingo, se é uma pessoa domingueira, foi lá, ouviu a palavra. Ah, como é que foi a palavra? Os crentes modernos, eles falam assim, foi uma bênção, uma bênção, se você falar isso para mim, eu dou uma na sua cabeça, Eu sei que foi uma bênção, só que bênção, falar que a palavra foi uma bênção, é fugir de tentar entender realmente o que aconteceu. O que a palavra comunicou a você? O que Deus falou diretamente ao seu espírito? Isso te força a meditar, isso te força a prestar atenção na palavra que está sendo liberada. Porque você pode estar num ambiente, uma palavra poderosíssima sendo liberada, mas você não consegue prestar atenção e também não vai conseguir reter nada se você não meditar. Então é necessário ter esse tempo de meditação. Aí o que vai acontecer? Se você vive só o domingueiro, o que acontece? A pessoa, ela vai ser um cristão néfio, um filho néfio, uma criança, um bebê, a vida inteira. Ele é fraco espiritualmente. Um ventinho natural já derruba ele. Imagina uma tempestade espiritual. Então não dá, querido, tem que amadurecer. Verso 3, veja bem o que fala. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. O que nós podemos pegar aqui hoje como rugido do leão? Veja bem, se eu sou uma pessoa que tem aprendido a buscar o prazer na lei do Senhor, e eu busco meditar na lei do Senhor dia e noite e dia, eu estou meditando, eu estou rugindo, eu estou falando, eu estou declarando a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que esse homem ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas. Veja bem, a gente está saindo de um tempo de seca, Estava muito seco, pelo menos aqui em Belo Horizonte, estava muito seco. Agora começou a chover. Só que, por mais que estivesse muito seco e você caminhasse pela cidade, você ia ver muitas queimadas, muitas
folhagem, muitas árvores secas, porém havia algumas árvores que elas continuavam ainda tendo o seu verdor, tendo a sua vida transparente. Quais eram essas árvores? Aquelas que estavam plantadas à beira das lagoas. Nem na Lagoa da Pampulha, eu caminho no entorno da lagoa, toda árvore que está no entorno da Lagoa da Pampulha não foi afetada com a seca. Por quê? Porque ela estava à beira das águas, né? Ela é como árvore plantada junto à corrente das águas. Tinha água ali, e porque tinha água ali, manteve a vida dela. Isso fala de quê? Veja bem, quando eu estou ali lendo as Escrituras, me alimentando das Escrituras, meditando as Escrituras, o rio de Deus está passando sobre a minha vida. O rio de Deus está passando. A palavra de Deus, né, quando você vai lá em João 15, Jesus fala assim: vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Ou seja, o sangue de Jesus nos lava e nos limpa de todo pecado. Porém, veja bem, a nossa caminhada aqui no mundo, a nossa caminhada no dia a dia, o que vai acontecer? Nós temos a propensão de poder nos errar, cair, vacilar, pecar. E eu preciso, né, nesse momento de quê? De algo que venha me lavar, me limpar. Então, quanto maior a exposição eu tenho diante da palavra de Deus, quanto mais eu consigo me assentar, ouvir, receber a ministração, ler, meditar, o que está acontecendo na minha vida? Um processo de limpeza. Eu estou sendo limpo. Aí é quando você vai desenvolver na sua vida algo semelhante à garça, que caminha em meio à lama e não se suja. Quando você vê a garça andando, eu vejo ela ali na lagoa caminhando, ela está caminhando num lugar cheio de barro, ela enfia o pé na lama, mas ela tira o pé da lama e ela sai limpa do mesmo jeito. As penas dela não se sujam. Então nós precisamos desse processo na nossa vida para que eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. E se eu não sou do mundo, eu sou de onde? Então eu preciso andar consoante o lugar de onde eu sou. Então, se eu sou um cidadão do reino dos céus, eu devo caminhar aqui na terra como cidadão do reino dos céus. Isso fala de quê? Isso fala da minha maneira de pensar, do meu condicionamento mental, mas também fala daquilo que eu falo, daquilo que eu libero. E fala da minha posição. Aí, guarda aqui a última parte. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Eu não sei a estação que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, só que a palavra de Deus, veja o que ela fala. Se você é essa pessoa que tem buscado o Senhor, tem buscado meditar na palavra dele dia e noite, tem fugido do conselho dos ímpios, tem fugido do caminho dos pecadores e não tem se assentado à roda dos escarnecedores, isso é uma promessa de Deus para a sua vida. Então, registra isso dentro do seu interior, medite nisso e comece a declarar isso. Você é como uma árvore plantada junto à corrente das águas. Eu declaro isso sobre a sua vida. No devido tempo, você vai dar seu fruto, né? Existem as estações, primavera, outono, verão e inverno. Existem as 4 estações. De repente você não está na estação de dar fruto, mas vem aí a estação de dar fruto. O seu momento não determina a sua vida. Passe pelo momento, passe pela estação, mas saiba que está vindo o novo tempo. E de repente você está no seu tempo de seca, de restrição, mas você vai chegar no seu tempo de quê? De frutificação. Existe um momento de frutificar e frutificar muito, e esse momento ele vem sobre a sua vida. Só que o quê? Faça o que você tem que fazer. Se mantenha nas águas. Se mantenha nas águas. E a palavra fala aqui ainda, ó, e cuja folhagem não murcha. O que é isso? Isso aqui é muito interessante. Já viu aquelas pessoas que, a mesma hora que elas estão bem, elas estão mal? Só que se você entende isso aqui e se torna essa pessoa, a palavra fala que a sua folhagem não murcha. A folhagem fala de quê? Todo dia, quando eu chego perto desse cara, ele está com a vida. O olho dele está brilhando, ele está dando glória a Deus, aleluia. Ele está vibrando pelo Senhor. Todo dia eu nunca vejo ele para baixo, eu nunca vejo ele desanimado, eu nunca vejo ele, sabe, passando o perrengue. E isso não quer dizer que você possa não passar por isso, mas você não deixa que isso assuma o controle da sua vida. Você entende que isso é passageiro, mas você mantém a vida. A vida de Deus está em você, cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz, tudo quanto ele faz.
será bem sucedido. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você não vai perder o seu verdor, a sua vida, a vida de Deus em você. Onde você chegar, as pessoas vão olhar para você e falar, cara, você carrega a vida de Deus. Eu sinto que quando você chega, você muda o ambiente. Eu sinto que quando você fala, o ambiente ele é modificado. Eu vejo vida de Deus em você. Você está sempre brilhando, você está sempre exalando o perfume de Cristo. E parece que tudo aquilo que você coloca a mão dá certo. Tudo aquilo que você põe as mãos dá certo. É isso que eu quero deixar para você. É o rugido de hoje, querido. É o Salmos 1. Foi maior do que eu queria. Né? A intenção é ser 10 minutos. Quem sou eu, velho? Era para ser só 10 minutos. Deus abençoe sua vida, vai ficar salvo, compartilha. Amanhã eu passo aqui para compartilhar um novo rugido com você. Mas treine a sua mente, pega esse salmo, só a parte, o verso 3. Registra ele, escreve. Querido, tem que ser intencional. Se não for intencional, você não vai conseguir realmente trabalhar e desenvolver na sua vida o rugido do leão. Então o que acontece? Escreve isso. Coloca um alarme no celular. Se força a decorar, decora isso. Decora essa palavra. Para quê? Hoje você vai se esforçar para ler, amanhã ela sai de dentro de você. É um fruto que cresceu em você. Fala, toma aqui. A pessoa vai chegar em você e vai falar, estou sentindo isso. Toma aqui. Come esse fruto aqui. A palavra de Deus fala isso sobre você. Amém. Amém, pastor Bruno. Érica, quanto tempo, hein, Érica? Deus te abençoe. Gente, compartilha. Amanhã eu passo aqui novamente. Foi muito bom compartilhar com vocês. É bom porque quando eu falo, eu sinto a vida de Deus também fluindo, exalando da minha vida. Então Deus abençoe vocês. Até amanhã. Amém, pastor?